Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Monteiro, boa noite. O que ocorre, pessoal? Eu tô esperando aqui minha janta e me fizeram uma pergunta que eu achei bastante pertinente e eu não vou compreender, eu não vou tentar salutar, não vou tentar esmiuçar essa pergunta através de um post, porque nem eu sei muito bem o motivo propriamente, é esse motivo ou são esses motivos. Eu acredito que são inúmeros motivos que eu vislumbro, talvez um ou outro possa estar errado na visão de alguma pessoa, de alguma diretriz política, mas essa é a minha concepção ideológica. Por que o Brasil é tão inseguro? Vocês já pararam para se perguntar por que o Brasil tem o maior número absoluto de homicídio, porque há mais de 2 milhões de assaltos só contado nas capitais brasileiras, porque o número de estupro aqui no Brasil é muito grande, porque é uma insegurança jurídica desenfreada que nós temos, porque aqui no Brasil eu não consigo usar o celular de forma segura, de forma livre, porque minha família não consegue trabalhar, estudar e eu ficar em segurança, eu ficar em paz social. Vocês já pararam para se perguntar? Eu acredito que há inúmeros fatores para a insegurança brasileira, mas antes de assistir esse vídeo, antes de eu dar continuidade, curta, compartilha, comente aí para que nós conseguimos alcançar um público que outrora eu não tinha alcance, porque minha página é limitada, todos sabem que há um número da minha página e há muitas pessoas no Facebook que não acompanham. Fala aí, tudo bem? Eu tô no meio aqui da rua esperando a janta, as pessoas falam assim comigo, mas vamos embora, vamos lá. Os motivos que eu vislumbro aqui porque o Brasil é tão inseguro. Vamos lá, as leis brasileiras. As leis brasileiras são muito ruins. As leis brasileiras, elas não estão aptas para lidar com a questão de segurança do Brasil. A gente tem a maioridade penal que é constitucionalmente entendível que uma pessoa com menor de 18 anos, ela não pode ser culpabilizada em seu ato penal. Então todo menor de 18 anos, 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele não pode ser culpabilizado. O menor, ele pode votar. Ele tem, olha só, com 16 anos, ele já tem a faculdade de escolher um presidente da república. Com 16 anos, os seus pais já o podem emancipá-lo civilmente. Com 14 anos, ele já tem liberdade sexual, mas com 17 anos, ele não tem uma função cognitiva plena de saber que matar é errado. Essa que é o entendimento constitucional sobre a maioridade penal. E isso fomenta que menores de idade cometam atrocidades deliberadas e não sejam punidos. Porque sequer, está salientar nesse vídeo que sequer um menor não pode ser preso. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, um menor não pode ser preso. Ele pode ser recolhido para uma assistência, uma pena socioeducativa para que ele seja reabilitado em 3 anos, no máximo. Mas se a gente for ver a média, o cara comete um homicídio, fica 1 ano e meio, 2 anos no internato e vai embora cometer livremente suas atrocidades e sequer pode ter ficha suja. Esse é o entendimento do ordenamento jurídico brasileiro. E é um dos motivos para que nosso Brasil seja tão inseguro, uma vez que grande parte das criminalidades que os brasileiros sofrem são em mãos de menores assassinos, estupradores, que eu sequer posso falar isso, são menores infratores, diante do entendimento do ordenamento jurídico brasileiro. Há ali um estatuto, ali há uma lei, o ECA ali, para proteger o menor, e só garante que ele seja uma pessoa ruim, e com isso o Estado não possa usar o jus puniendi para ele. Para mim isso é um absurdo. Outro motivo normativo que as leis brasileiras incentivam práticas errôneas, práticas delituosas, e sequer o bandido ele tem a devida pena ali, é a LEP. A LEP, a Lei de Execuções Penais, é o seguinte, é uma normativa que vai reger, vai vigorar sobre a pessoa que está presa. Para vocês terem uma noção, a LEP, no seu artigo 41, ela dá mais direitos para o preso do que eu como militar tenho.
para vocês terem uma noção. Na LEP, no artigo 41, quem tiver a LEP em mãos, ninguém vai ter LEP em mãos, obviamente. Mas depois aí, salve esse artigo. No artigo 41 da LEP, dispõe direitos extensivos para o preso. E sequer taxativo, porque existe a diferença de rol taxativo para exemplificativo. É um rol exemplificativo, porque ali não está ensejado todos os direitos do preso, porque o direito do preso é muito amplo e sequer um artigo conseguiu estender. Então ali, ó, na LEP, dá o dispositivo legal para o preso, no seu artigo 120, visitar um parente no hospital, visitar um parente numa clínica, ir num funeral de um parente. Se ele estivesse preocupado com o seu parente, ele não estaria cometendo crimes para ficar afastado do seu parente. Concordam comigo? Na LEP, há o dispositivo legal ali da liberdade condicionada. É o seguinte, o cara está preso, mas não está preso. O cara está cumprindo a sentença penal, mas está na rua. É isso mesmo. A liberdade condicional é o seguinte, quando o preso já cumpre ali determinado tempo, dependendo do crime que ele cometeu, ele ganha liberdade para voltar a conviver com você, mesmo tendo uma sentença penal falando que ele é bandido e que ele deveria estar afastado da sua família. Essa é a LEP. Ah, mas então acabou a LEP? Não, não. A LEP também concede direitos trabalhistas para o preso. É isso mesmo. O trabalho não é imposto ao preso como algo obrigatório para manutenção ali das suas despesas para o Estado. Não. O trabalho, segundo a LEP, é uma forma de remissão de pena, é isso mesmo. O cara trabalha 3 dias fazendo artesanato na cadeia e ele ganha 1 dia a menos de prisão. Olha que maravilha essa LEP. Vocês estão entendendo como que essa lei de execuções penais, isso incentiva o cara a cometer crimes? Porque o cara vai para uma colônia de férias. O cara vai para uma colônia de férias, o cara trabalha 3 dias, ganha direito previdenciário, ganha salário, não pode trabalhar mais do que 8 horas e ainda é perdoado 1 dia a cada 3 trabalhado. É um absurdo deliberativo, é um absurdo generalizado, mas acabou por aí? Não. O cara que estuda 12 horas, chega lá, completou 12 horas de estudo, ele é perdoado 1 dia. O estudo pela LEP não é visto como algo obrigatório para o preso enxergar, refletir, estudar, se minuciar, se preparar, se formar. Não, não. Ali na LEP, o estudo é algo como remissão de pena. Então o cara fica 12 horas estudando qualquer baboseira que for e ganha menos 1 dia de pena. Essa que é a LEP brasileira. Ah, então acabou por aí? Não, não acabou por aí. Se a gente for no nosso Código Penal, há algo chamado crime continuado. O crime continuado é o seguinte, é quando mais de uma ação ou mais de uma ação o criminoso, ele comete mais de um crime. Ah, eu não estou entendendo sobre alguns requisitos. É o seguinte, é o cara que pega uma arma, vai num coletivo cheio de trabalhadores, coloca o ferro na cara dos trabalhadores, na cara da criancinha, na cara da senhora, na cara do velhinho, vai colocando a arma na cara de todo mundo. Passa o celular se não morre, passa a bolsa se não morre, passa o cartão se não morre. Sabe o que acontece? Ah, beleza, ele cometeu inúmeros 157 ali, ele cometeu 10 crimes de 157, não, ele só cometeu um 157 e vai se agravar 1/3 da pena. É isso mesmo, é um incentivo legal para que o criminoso, o algoz, o safado, ele cometa crimes deliberados, porque se ele assaltar uma pessoa ou se ele assaltar 100 pessoas, praticamente a pena é a mesma coisa. Isso é o instituto do crime continuado. Ah, acabou por aí? Não. Tem que ser na mesma hora? Não. Ainda há um entendimento jurisprudencial brasileiro, é o seguinte, se ele comete um furto todo dia em tal estabelecimento, imagina você chega e para o seguinte, cara, eu quero trabalhar na iniciativa privada, eu quero ser empresário. Porra, beleza. Você monta sua empresa, você pega empréstimo no banco, você acorda 5 horas da manhã, vai dormir 1 hora da manhã, você contrata pessoas, você se estressa com o distribuidor, você se estressa com o cliente, aí todo santo dia vai um safado e começa a furtar a sua loja. Todo santo dia, vamos lá,
às 3 horas da manhã, o safado vai lá e pega o seu dinheiro no caixa. 4 horas da manhã no outro dia, o safado vai lá e pega o seu dinheiro do caixa. Vamos lá, e faz isso durante um mês. Sabe quantos crimes ele cometeu? Adivinha? Chuta aí. Apenas um crime só. Porque o Instituto do Crime Continuado faz com que a pessoa que cometeu inúmeros crimes, inúmeras omissões sobre alguns requisitos legais, ela só seja condenada por apenas um crime e vai se agravar um pouquinho da pena. Ou seja, um incentivo deliberado para o cara cometer crimes. Ah, então o cara foi preso. Vamos lá, o cara foi preso por isso, beleza. O cara vai ficar preso mesmo? Não. Porque para vocês entenderem, hoje, quem comete crime até 2 anos, a pessoa vai ficar vigorada sobre a lei 9.099. O cara não vai ser preso. A realidade é, não tem juridiquês aqui para ficar inventando não. O cara que comete crime até 2 anos, o cara não é preso. Inúmeros crimes no Código Penal e nas leis esparsas são de até 2 anos de idade. Ninguém fica mais preso. Ah, o cara cometeu um crime de pena de 4 anos. Agora o cara vai ficar preso? Não. Ninguém fica preso por causa de um crime de até 4 anos. É assim que funciona, pessoal, no Código Penal Geral. Até 4 anos, sistema aberto. Até 8 anos, sistema fechado. Para vocês terem uma noção da gravidade, no artigo 121 caput, matar alguém de 6 a 20 anos é arriscado haver um homicida pegar uma pena de 7 anos de idade e sequer ficar no regime fechado, se não for qualificado o crime. Vamos lá, o cara só fica preso mesmo se cometer um crime com pena acima de 8 anos e for condenado com uma pena acima de 8 anos, de 12 anos. Aí o cara fica preso. Vai ficar 12 anos preso? Aqui deu um errozinho, vamos lá. Não vai ficar 12 anos preso. Sabe por quê? Dependendo do crime que ele cometeu, se ele cumprir 1/6 da pena, muito obrigado, Lepe, 1/6 da pena, o cara vai embora. Essa que é a lei brasileira. Agora eu pergunto para você, há medo do traficante, do bandido cometer um crime e ser pego pela polícia? Ele tá pouco se lixando se ele for pego, como eu, policial. E não é argumento de autoridade, é uma pessoa que vivencia isso todos os dias. O cara é preso, o cara fala, sabe o que para mim? Amanhã eu vou embora, chefe. Pode prender, perdi mesmo. Amanhã eu tô na rua de novo. E tá mentindo não, sabe? Porque existe algo chamado audiência de custódia. Audiência de custódia que o CNJ impôs na sociedade brasileira. É o seguinte, o cara vai preso em flagrante delito, a toda materialidade, tudo ali, o flagrante no latim é porque está fervendo, é algo que acabou de acontecer, o cara é preso ali em flagrante delito, o cara vai para audiência de custódia. Sabe o que acontece na audiência de custódia? Audiência de custódia, 40% dos casos, o cara é liberado. O cara é liberado da audiência de custódia porque o juiz entende que não há motivo para ele ficar preso. Ah, mas só coisa leve? Não. Homicidas, porte ilegal de arma, traficantes, estupradores são liberados nas audiências de custódia. Há incentivo pro cara não cometer crime aqui no Brasil? Não. Só se ele for muito moral. Só se ele achar o seguinte, olha só, eu tenho uma moralidade, eu tenho uma decência de costume, de tradição, eu não vou cometer crimes, porque a lei não assusta ninguém. A lei não assusta ninguém. Outro motivo que eu vislumbro aqui é a estrutura policial. Vamos lá. A estrutura... a gente precisa falar sobre isso. Daqui a pouco a corregedoria está gravando esse vídeo e está me colocando para depor de novo. Mas nós não teremos medo. Vamos lá. Hoje o policial militar aí vive... Não vou colocar majoritariamente, não vou colocar nem proporcional. Muitos policiais como eu vivemos sem viatura, sem fardamento, armamento. Eu não vou falar que é precário para não ter que ficar me explicando na corregedoria de novo. Vamos lá, vocês acham que o armamento da polícia militar é precário ou não é? O que vocês acham? Me responda aí. O armamento da polícia, a polícia militar está utilizando uma arma fabricada em 2018? Fala aí, alguém vai falar isso? A polícia militar está utilizando uma arma com os requisitos necessários para se combater criminalidade no estado do Rio de Janeiro? As UPPs têm uma estrutura necessária para o policial militar descansar e manter um serviço decente para a sociedade? Me fala aí. As UPPs são formas prudentes do policial militar combater criminalidade na favela? Alguém me fala aí. É óbvio que não.
A estrutura policial, material, física, palpável, é horrível. E é verdade. Se quiserem me punir, que me punam, mas eu não vou deixar de falar essa verdade. A estrutura policial é horrível. E detalhem, essas viaturas novas que compraram, já fizeram contratos de manutenção, ou os policiais militares vão ter que continuar utilizando do pouco dinheiro que tem para fazer conserto das viaturas? Essa é a pergunta que eu faço, que eu não sei. Eu não sei. Muitos policiais, como eu, já tiveram que colocar do próprio dinheiro para fazer manutenção de viatura. Como que nós vamos ter um sistema policial decente se o policial tem que custear com pouco dinheiro a estrutura que deveria ser do Estado? Aí me pergunto, por que há uma insegurança no Estado do Rio de Janeiro? É por causa disso tudo. Não é mistério, não é só colocar o Bolsonaro, não é só colocar, eu votei no Bolsonaro. Não é só colocar o Bolsonaro como o Bolsonaro fosse uma luz que iria iluminar todo o Estado Nacional brasileiro e iria acabar a criminalidade. A gente tem que dar estrutura para o policial militar trabalhar. E é só estrutura física? Não. Infelizmente, algo chamado, vamos lá, ciclo completo de polícia. A polícia militar, nenhuma polícia, na verdade, existe, vamos lá, vamos bem devagar. Existem constitucionalmente 5 polícias no ordenamento jurídico brasileiro. Lá no artigo 144 da Constituição, vamos lá. Polícia Ferroviária, que está em extinção, PRF, PF, polícias militares dos estados e a Polícia Civil. Qual polícia de ciclo completo? Nenhuma. Polícia de ciclo completo é igual às polícias da Europa, igual à polícia americana, que vai desde a repreensão, da prevenção à investigação. Hoje acontece um crime, vamos lá, aconteceu um homicídio aqui nessa rua que eu estou. Sabe o que vai acontecer? Vão ligar para o 90, a viatura vai chegar rápido. Beleza, aconteceu já o homicídio, tá todo mundo conversando, tem câmera aqui, há um corpo, há sangue aqui, mas a gente não sabe quem cometeu o homicídio. Vamos lá, vamos ligar para a Polícia Civil. Fala aí, amigão, tudo bem? Aconteceu um homicídio aqui? Tem como você mandar uma viatura? E não, amigão, olha só, isso aqui é uma delegacia. Aqui é 78, é 77, tem que ligar lá para DH. Ah, beleza. Fala, irmão da DH, tudo bem? Pô, aconteceu um homicídio aqui. Tem como mandar uma viatura para fazer a perícia? Porque eu já tô na hora de ir embora. Eu não posso fazer o recolhe, eu não posso fazer a perícia. Eu não posso pedir para o proprietário me ceder as imagens. Tem como? Ah, irmão, beleza, eu vou aí sim. Mas tem mais 2 corpos para eu pegar em outro bairro. Beleza. Aí você está lá. Aí a cena do crime já está sendo desfeita, as pessoas estão passando, o trânsito está parado, você vai ter que fazer alguma coisa ali para o trânsito não parar, porque a sociedade não pode parar por causa de um homicídio, beleza. Aí 5 horas depois chegou a perícia. Tu olha pro cara, fala, irmão, beleza? Aí ele começa a fazer toda a forense ali, todo o sistema que tem que ser feito. Acabou ali? Não. Tudo que ele fez ali, ele manda lá pra delegacia, instaurado um inquérito. Aí tá, tudo bem, você, policial militar, vai depor. Aí você vai depois, você fala, olha só, tal pessoa estava conversando que foi fulano. Aí o policial civil pega o depoimento de fulano. Aí o policial civil vê que não é necessário, pede pro delegado. Delegado, olha só, tá faltando aqui ainda elementos de não de materialidade, de indício de autoria, porque materialidade já tem ali. Já tem um corpo, mas não tem a arma, não tem nada que insinue quem matou. Tá faltando materialidade ainda. Vamos lá, não tem nenhuma arma. Porra, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir de novo o policial militar. Aí o policial militar vai lá, olha só, chefe, eu não ouvi nada, eu não vi nada, eu sei que tem fulano que tava falando isso, tem que escutar o fulano. Aí o fulano é escutado. Beleza, aí o delegado que escuta, não, quem escuta é o escrivão e o investigador, a realidade é essa. Aí o delegado só olha no papel o que o investigador escreveu sobre a oitiva dele. Beleza, o delegado, poxa, cara, eu acho que está faltando alguma coisa, eu vou pedir para o Ministério Público se estender o prazo. Aí estende o prazo, beleza. Aí o delegado acha que foi ciclano, aí faz toda ali o que tem que fazer no inquérito policial, aí encerra o inquérito policial, beleza. Manda pro Ministério Público, na figura do promotor, o promotor chega e fala aí, pô, pra mim tá errado, volta pra delegacia, escuta o policial, escuta fulano, escuta ciclano, escuta todo mundo, tenta pegar, depois de 2 meses, outra filmagem, aí chega aqui na conclusão que foi ciclano, beleza, foi ciclano, manda pro Ministério Público, o Ministério Público vê de novo, eu sou o titular da ação penal. Não.
eu acho que o delegado está errado. Eu não sou obrigado a escutar o delegado. Vai o Ministério Público em 2 dias concluir o fato. Foi ciclano. Foi ciclano. Bom, ciclano B. Aí manda para a justiça. Aí tá, beleza. Mandou para a justiça não aceita. Olha como que o processo é burocrático. O inquérito policial é uma forma de investigação vinda lá do Império. Lá de 1871, até hoje não foi mudado esse modelo cartesiano, esse modelo de papel, esse modelo precário. Infelizmente, temos ainda uma estrutura muito fracassada. Sabe como que é nos Estados Unidos? Ocorreu um homicídio, chega o policial, olhou a cena do crime, já manda pegar as filmagens, já escuta ciclano, fulano e já manda o relatório para o Ministério Público e do Ministério Público aceitando já manda para o juiz. É muito mais rápido, olha só, aconteceu o crime, o policial da carreira de ciclo completo, já tenta desvendar todo o fato, manda para o MP, se quiçá, manda para a justiça e já se elucida o fato. Aqui não, aqui é o seguinte, acontece o crime, você tem que ir na delegacia, aí o delegado não quer instaurar inquérito, aí quer instaurar inquérito, você tem que ir no MP, aí o MP manda pro delegado, o delegado manda pro MP, MP manda pro delegado, o delegado manda pro investigador, o investigador escuta fulano, o ciclano fala que não é nada, aí escuta o policial fala que não viu nada, aí manda de novo pro MP, aí manda pro delegado, o delegado conclui uma coisa totalmente errada, manda pro MP, o MP não aceita, manda pra justiça, a justiça não aceita. É um trâmite totalmente precário, antigo, retrógrado. Temos que colocar as polícias de ciclo completo. A polícia não pode trabalhar de ciclo incompleto. A polícia que ali está, viu o fato, é a polícia que melhor é ali para se entender, para deixar algo mais célere. A gente não pode passar por todos os trâmites burocráticos. E isso gera um sentimento que o criminoso nunca vai ser preso. Você sabe qual é a taxa de elucidação de crimes? Aqui, faltou o Beltrano, é verdade, Juliver. Faltou o Beltrano aí na minha história. Você sabe como que o criminoso pensa? Cara, ele nunca vai ser preso assim que ele pensa. No Brasil, apenas 5% dos crimes são elucidados. 5% significa que 95% dos casos não são resolvidos pela polícia. E dos casos que são elucidados, vai para a justiça já absorve mais 2%. Dos 3% que são condenados, 1% está foragido. E, ou seja, de 100 pessoas que cometem, eu estou falando de crime de homicídio, hein? Se eu for falar de crime patrimonial, porra, meu Deus do céu, eu vou falar que o cara pode roubar deliberadamente. Eu tô falando de homicídio. De 100 pessoas que cometem crimes aqui de homicídios, apenas de 2 a 3 realmente vão presos. Essa que é a estatística brasileira. Como que a gente vai colocar medo num bandido com esse sistema precário? Vamos lá, outro motivo que eu vislumbro, porque há muita criminalidade no Brasil, desmantelamento do sistema penitenciário brasileiro. Antes de falar do sistema penitenciário brasileiro, vamos resolver uma questão aqui. Quantas vezes vocês já ouviram falar que há encarceramento em massa? Alguém já ouviu falar, porque no Brasil há um encarceramento em massa? Vou esperar a resposta aí. Quem já ouviu essa frase? Porque no Brasil se prende muito. Eu acabei de mostrar aqui que a pena de homicídio, que é um crime horrendo, é um crime onde a administração pública, onde os órgãos policiais, eles têm que ficar bastante incisivos e imperativos para elucidar e prender o criminoso. A pena de 100 bandidos, 3 vão presos. Imagina falar que há encarceramento em massa no Brasil. Falam-se que hoje há 800 mil presos no Brasil. Mentira! Eles consideram quem está na domiciliar, quem está no semiaberto e quem está no regime aberto que eles estejam presos. Mentira! No Brasil, propriamente, há mais ou menos 500 mil de pessoas presas. No Brasil, onde excede o número de 200 milhões. Tudo bem? Tamo junto. Depois a gente fala. Valeu. Como eu falei, eu tô na rua aqui. Vamos lá. No Brasil, onde que eu parei? Parei na elucidação. Alguém me lembra aí? Onde que eu parei? Tá no encarceramento em massa. Vamos lá. No Brasil, em crime de homicídio, apenas 3 pessoas realmente vão presas. Nós temos um sistema penal brasileiro que 2,86% apenas dos crimes realmente prendem.
no Brasil. Ah, há muitos presos no Brasil. Não, não há. Em números proporcionais, o Brasil chega ao 77 no ranking de número de presos. 77 no ranking de presos em 100 mil habitantes. Onde que há encarceramento em massa no Brasil? Onde que há encarceramento? Onde que num crime, no artigo 121, há uma pena de 6 anos. Uma pena ao qual não deixa a pessoa presa efetivamente. Onde que há encarceramento em massa no Brasil? Onde as pessoas cometem crimes e sequer a polícia consegue desvendar. Sem contar dos crimes de subnotificação, como o crime de estupro. O crime de subnotificação é quando a polícia sequer tem conhecimento do fato. Há um estudo que eu não posso falar aqui o nome, porque eu acredito que é bastante dificultoso para a gente provar, mas esse estudo diz o seguinte, que 90% dos casos de estupro no Brasil sequer a polícia tem conhecimento, porque são estupros que ocorrem em ambiente familiar e religioso, onde os menores de idade não têm coragem de chegar e reportar para um professor, para o Ministério Público, para a polícia. Então, onde que há encarceramento em massa no Brasil? Não há, não há. Mas a verdade é o seguinte, não há uma estrutura necessária dentro do sistema penal brasileiro para se falar que aqui no sistema penal brasileiro, no sistema penitenciário, as pessoas não saem de lá reabilitadas. E é uma mentira. Eu não estou falando que o sistema carcerário brasileiro é bom, mas a verdade é o seguinte, é estatística, aqui é números. 75% dos presos brasileiros, eles não são reincidentes. Significa que 25% apenas dos presos brasileiros, eles são reincidentes. Esse número é bastante paralelo ao número da Noruega. Como que a prisão brasileira faz criminosos? Me fala como que a prisão brasileira faz criminosos. Eu não estou falando que lá é um lugar bom, salubre, é um lugar onde ali a perspicácia ali do carcereiro está muito boa, a estrutura é muito boa. Não, essa não é verdade. Mas é o seguinte, falar que no sistema penitenciário brasileiro está se fazendo criminosos é uma mentira em si próprio, sabe por quê? Porque 100% das pessoas que ali estão já foram primárias. Então se falar, todo mundo está pedindo para eu sair da rua, fique tranquilo, porque aqui é uma viatura aqui atrás de mim e tem 2 colegas policiais ali na frente. Fica tranquilo que aqui eu tô seguro. Então vamos lá. Muito obrigado pela preocupação, pessoal. Falar que no sistema penitenciário brasileiro, pô, tá todo mundo pedindo para eu sair da rua. Acabei de explicar, pessoal. Uma viatura aqui atrás e há 2 policiais militares amigos meus esperando aqui minha janta. Fiquem tranquilos. Falar que no sistema penitenciário brasileiro só se faz criminoso é uma mentira, uma vez que 75% das pessoas que ali saem do sistema penal brasileiro, do sistema carcerário, eles não voltam a delinquir. Então, para encerrar esse meu vídeo, que eu vou escutar vocês, eu vou jantar, eu vislumbro mais 2 motivos aqui. Vamos lá, o desarmamento, que só desarmou pessoas boas no Brasil. Para vocês terem uma noção, em 2003 morriam-se por homicídio no Brasil 48 mil pessoas. Em 2018, que é o ano passado, morreram 64 mil pessoas. Hora acidente, só está se morrendo mais pessoas. Em 2003 até 2009 fizeram-se um estudo que aumentou-se 17% o número de pessoas mortas pela arma. Ou seja, desarmar a população, só se aumentou o homicídio e só se aumentou o número de pessoas mortas por arma. Sabe por quê? Porque hoje você, pessoa do bem, cidadão do bem, é uma ovelha levada ao matadouro e não pode se defender. Falar que só as polícias podem usar armas, falar que só o policial pode usar arma, só o juiz, só o funcionário público de uma carreira bastante complicada, perigosa, pode usar arma, isso é fomentar a criminalidade brasileira. A política de se armar o povo não é uma política de segurança pública, é uma política de se respeitar os direitos inatos ao ser humano, que é o direito à legítima defesa. No momento que você tira a legítima defesa do ser humano, no momento que você retira a legítima defesa do cidadão, você está dizendo que o cidadão, ele pode ser uma ovelha levada ao matadouro por algozes, por criminosos.
dizer que você não pode se defender, dizer que você não pode defender sua família, dizer que você não pode defender seu filho, dizer que você tem que depender da polícia, dessa polícia sem estrutura, dessa polícia sem sequer amparado legal para agir, dizer que você tem que ligar para o 90 para se defender, é dizer que você tem que ser vítima e pronto, acabou. É um absurdo. E outra coisa, o que fomenta muita criminalidade brasileira é esse sentimento da bandidolatria, de dizer o seguinte: ah, o bandido é bandido porque não teve oportunidade, ah, o bandido é bandido porque ele é pobre. Dizer que o bandido é bandido porque ele é pobre é negligenciar os inúmeros, o infindável número de João e de Maria, de pobres, de favelados que trabalham honestamente. Há uma massa muito mais infinita de de negros, de favelados, que são honestos, do que esse pífio número de pessoas que cometem crimes e ficam se justificando porque são pobres e negros. A cor de ninguém, a idade de ninguém, a condição social de ninguém, a condição financeira de ninguém é justificável para uma pessoa pegar uma arma e matar outra. Essa é a minha ideia aqui. Eu acabo esse vídeo dizendo obrigado pela preocupação que vocês estão sobre a minha vida. Eu não faria um vídeo sem estar seguro. Fiquem tranquilos. Meus amigos já estão falando que a comida está pronta. Show de bola. Vamos lá. Quais foram os motivos que eu falei aqui? Olha só. As leis brasileiras, a estrutura policial, o desmantelamento penitenciário, o desarmamento às pessoas boas, às pessoas trabalhadoras, e esse sentimento de bandidolatria, de enxergar no bandido uma vítima da sociedade. Ele não é vítima, ele é vitimador. Ele não é vítima, ele é algoz. Ele não é vítima, ele é criminoso. Ele não é vítima, ele é delinquente. Não foi um pobre negro favelado que roubou, foi um safado sem vergonha, foi um filé da puta. Foi ele que roubou. Não venha querer me colocar questões raciais e questões financeiras dizendo que isso é motivo para a pessoa roubar. Porque isso está se ausentando o infindável número de pessoas que são pobres e negras e são trabalhadores e são honestos. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tamo junto.